Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Após 5 dias de subida ao monte, oração, intercessões, onde também Deus tem nos trazido ensinamentos acerca de como nos tornarmos um destruidor de gigantes. Hoje, para a glória de Deus, chegamos ao domingo, dia 3 de setembro, o dia da guerra. E que Deus possa suscitar em você um espírito de um vencedor, um espírito de um guerreiro, disposto a desembainhar a espada, pelejar a peleja e vencer a batalha, porque o Senhor dos exércitos é conosco. Bom dia, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Glória a Deus. Amém. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, destrava-nos, capacita-nos, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, que possamos hoje darmos mais um passo importante, a fim de que verdadeiramente venhamos nos tornarmos um destruidor de gigantes. Que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo ela enviada. Por isso, Pai querido e santo e amado, ensina-nos, porque somos os teus alunos. Repreende principado, potestade, toda a obra do mal, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E aplauda Jesus então. Glória a Deus. Por esses dias o Senhor tem nos ensinado sobre muitas coisas, como nós devemos nos portarmos no campo de batalha. Por esses dias o Senhor tem nos ensinado muitas coisas sobre como devemos nos portarmos no campo de batalha. Nós aprendemos no domingo passado os passos iniciais para nos tornarmos um destruidor de gigantes. Na quarta-feira nós aprendemos o quão importante é para nos tornarmos um destruidor de gigantes, homens e mulheres, servos e servas de Deus, em que se deve estarem preparados para saber lidarem com a crítica destrutiva. Basta você ir lá no YouTube e você vai perceber que está lá esse ensinamento. Como lidarmos com a crítica destrutiva. Jamais você vai se tornar, ou nós vamos nos tornarmos um destruidor de gigante, se nós não soubermos lidarmos com a crítica destrutiva. Então é importante que depois você passe por lá no YouTube e você se assente na sala de aula do Espírito Santo, porque talvez seja uma das suas fraquezas. Talvez você diz assim: pastor, eu não sei lidar com a crítica, eu perco a paciência, eu perco as estribeiras, eu simplesmente me abato, eu me entristeço, eu me desmotivo, eu me desencorajo. Então eu não sei lidar com a crítica, principalmente quando vem uma crítica destrutiva, e eu sei que essa crítica ela não é sincera, é uma crítica desnecessária. Isso me machuca, isso me magoa, isso me ressente, isso me coloca para baixo. Então na quarta-feira nós tivemos até a transmissão deste culto, que é sobre lidando com a crítica destrutiva. E nós aprendemos justamente sobre Davi. Davi teve de passar por essa etapa. Davi teve de vencer a crítica destrutiva. E a crítica foram de pessoas que ele menos esperava. A crítica veio do seu rei Saul, que representa uma pessoa que está posicionalmente mais elevada do que nós. Após então, veio os de sua própria família, os de dentro da sua casa, onde os seus irmãos também o criticaram e infelizmente se opuseram a ele, Davi. Mas a nenhum desses Davi se deixou levar pela crítica destrutiva. Então, para nos tornarmos verdadeiramente um destruidor de gigantes e começarmos a colocarmos dentro de nós as qualidades de um destruidor gigante, nós precisamos lidarmos com a crítica destrutiva sem nos deixarmos levarmos por ela,
sem nos deixarmos levarmos por ela. Então está lá no YouTube, você pode depois assistir. Na sexta-feira, o Espírito Santo pegou a todos aqui de surpresa. Na sexta-feira, para a glória de Deus, a igreja estava repleta, muita gente Deus enviou, porque sabia da importância do ensinamento de sexta-feira. E no culto de sexta-feira, fizemos a oração inicial, foi uma bênção, glória a Deus por isso. Só que de repente, eu aqui peguei o celular e fiz de conta que eu estava atendendo uma ligação na hora do culto. Na hora do culto, você vai lá no YouTube e você vai ver. E eu ali então fiz aqui uma apresentação de como que alguém da minha família estivesse sofrendo um acidente. Tiveram pessoas que até ficaram com os olhos lacrimejando, teve outras pessoas que ficou com a mão na cabeça e eu percebendo daqui de cima, teve outros que ficou se tremendo, até mostrou a mão para a pessoa que estava sentado do lado. Então tem lá também no YouTube, onde eu fiz uma encenação aqui, para quem estava na sexta-feira presenciou, e eu então fiz uma encenação aqui ao vivo e a cores, como que alguém da minha família estivesse sofrendo um acidente. E tudo isso dirigido, claro, pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque aí nós aprendemos sobre como lidarmos sobre pressão, que foi um ensinamento de sexta-feira também, está lá no YouTube, para você então, em nome de Jesus, depois assentar-se com o Espírito Santo e aprender sobre como lidar sobre pressão, que foi justamente o que nós aprendemos, baseado em que não só Saul, mas todo o exército de Saul, debaixo de pressão, se amedrontou, se acovardou, se intimidou, e a Bíblia diz que eles tiveram duas atitudes quando se encontraram por debaixo de pressão. A primeira atitude é que a Bíblia Sagrada diz que eles fizeram o medo tomar de conta deles. A primeira atitude é que eles se deixaram levar pelo que os olhos deles viram. Está lá escrito aqui em 1 Samuel capítulo 17. Então tem muitas pessoas que quando se encontram por debaixo de pressão, e aí eu dei vários exemplos em várias situações, em que debaixo de pressão pode determinar uma atitude seguida de um comportamento que vem por meio de um sentimento, e nós então aprendemos muito sobre isso na sexta-feira, para a glória de Deus. Então nós percebemos em que não só Saul, mas todo o exército de Saul, por sobre pressão, eles então se deixaram levar pelo que os olhos viram. Ao passo que também aprendemos que eles agora vão cometer o segundo grande erro. Eles vão usar a fuga, eles vão fugir, porque estavam por debaixo de pressão. Então está lá no YouTube, depois você também pode assistir, que é muito importante você acompanhar essa série, para no momento que nós entrarmos para as qualidades do destruidor de gigante, você possa então entender que não é só encher a funda de pedra, não é só colocar e lançar e dizer o Senhor é comigo. Não, você precisa entender que existe atitudes, existe comportamentos internos dentro de nós que são necessários para nos tornarmos, para a glória de Deus, destruidores de gigantes. Hoje nós vamos darmos um passo à frente. Amém, pessoal? Agora preste atenção no nome de Jesus. É impressionante que na Bíblia, vira e volta você ler números repetitivos. Vira e volta você ler na Bíblia números repetitivos. Por exemplo, quantas vezes você não já deve ter lido 70? Então 70 foram o cativeiro, 70 foram os apóstolos levados por Jesus Cristo para pregar o Evangelho, 70 foram os profetas através de Moisés. Então você sempre vai ver de forma repetitiva, como por exemplo o numeral 7. Você vai ver que 7 juntando os pães e os peixes eram no total de 7. Você vai ver que 7 eram as 7 voltas que deram ao redor da muralha de Jericó, e assim sucessivamente. Como também os 40. Vira e volta, você sempre vai ler também o numeral 40. Parece que ele persegue toda a Bíblia. Parece que ele persegue toda a Bíblia. O que é interessante é que quando nós vamos aqui a 1 Samuel capítulo 17, você vai ver que foram por 40 dias, e 40 dias e 40 noites, em que o filisteu de Gate confrontou e afrontou a
todo o exército de Israel. Então, por 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele, Golias, confrontou e afrontou o exército de Israel. Agora, o que é interessante é que poucas pessoas sabem o porquê que ele, no caso Golias, afrontava e confrontava o exército de Israel ao amanhecer do dia e ao pôr do sol. Pouquíssimas pessoas levam em conta a seriedade deste versículo que nós vamos ler aqui, que é de suma importância para mim e é de suma importância para nós cristãos. É de suma importância para qualquer um de nós. Quando Deus a nós nos ver, Deus não me vê como um pastor ou você como um membro ou um obreiro. Deus nos vê como filhos. E temos a mesma necessidade e a mesma dependência que outrora os demais na Bíblia também tinham. Então, quando você adentra esse versículo de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 16, diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e o que, pessoal? E pela tarde. Ele não ia no horário de meio-dia, ele não ia na madrugada, ele ia ao amanhecer do dia e ao entardecer do dia. Então ele tinha esses dois horários que ele se apresentava diante de todo o exército de Israel e ali os confrontava, e ali os ameaçava, e ali os convidava para a peleja, os chamava para a guerra. O que é interessante que a pergunta que nós fazemos ao Espírito Santo é, vamos lá, por que Golias não ia em outro horário? Por que no horário de meio-dia? Por que não na madrugada, que seria até bom, porque pegaria, entre aspas, todo o exército desprevenido, porque estaria descansando, estaria dormindo? Por que nesse horário, pela manhã e ao entardecer? Bem, se eu for te explicar detalhadamente, iria passar muito tempo. Quando você ler desde o início do sacrifício que Deus pediu a Moisés, e que o próprio Abraão de coração ofertou e ofereceu-se a Deus, você vai perceber que o Senhor delegou dois horários mais importantes em que Israel deveria buscar a face do Senhor, e era justamente pela manhã e também ao entardecer. Então, quando você lê Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números e Deuteronômio, você lê nesses 4 livros, você vai perceber que Deus determinou a Israel em que ao amanhecer do dia, tivesse o que fizesse, fosse o que fosse, deixassem de lado e oferecessem sacrifício ao Senhor pelos seus pecados, pelas iniquidades, pelas suas transgressões, e invocasse o nome do Senhor. E quando fosse ao entardecer, fizesse a mesma coisa. E qual era o propósito disso? Para perdão dos pecados, remissão das iniquidades e apagar as transgressões do povo. E a finalidade, para que Deus estivesse entronizado no meio do povo. Então, se não houvesse sacrifício ao amanhecer, se não houvesse renúncia, se não houvesse a busca pela presença de Deus ao amanhecer, Deus não teria como estar em meio a Israel. E se não houvesse ao entardecer, da mesma forma. Então, o filisteu de Gate, ele sabia disso, ao ponto de que o que é que ele vai fazer? Ele vai intervir a comunhão do povo com Deus. E é exatamente isso que o diabo usa nos dias de hoje, para enfraquecer a sua fé, para enfraquecer a sua caminhada com Deus, para fazer você fazer as coisas espirituais de qualquer jeito, para que sem você perceber, as coisas espirituais vá deixando de ter importância. Então o inimigo sabia disso. O inimigo sabia que se não houvesse sacrifício, se não houvesse busca, se não houvesse adoração, se não houvesse renúncia, ao amanhecer do dia, Deus não teria como estar em meio a Israel.
se não houvesse no final do dia, no entardecer, também da mesma forma. Com isso o povo iria ficando fraco, o povo iria enfraquecendo. Por quê? Porque o que nos fortalece não são as vitórias nos alegra, a vitória nos faz nos sentirmos para cima, glória a Deus por isso. Mas o que nos fortalece é joelho no chão, o que nos coloca de pé é comunhão com Deus, o que nos faz sentirmos verdadeiramente cristãos é a oração. Então, quando isso é tirado de mim, quando isso é tirado de você, quando isso é tirado de nós, por mais crente que sejamos, por mais tempo de crente que nós tenhamos na presença de Deus, aos poucos vamos nos sentindo fracos, não vamos ter aquele amor que tínhamos de estarmos na casa de Deus, nós não vamos mais tendo aquele desejo de lermos diariamente, continuamente a palavra de Deus. Jejum nem se fala, só se for para como forma de troca. Vou jejuar porque preciso ser curado, vou jejuar porque preciso desse milagre. Jejum nunca foi um ato de troca, é um ato de renúncia, é um ato de se entregar, é um ato de se dar, é um ato de você vencer a sua natureza, que no caso chamado carne. Escute em nome de Jesus de Nazaré. Por mais as qualidades que nós estejamos aprendendo, jamais vamos nos tornarmos um destruidor de gigante se nós não mantermos a nossa vida em oração, jejum e leitura da palavra em dias diante do Senhor nosso Deus. Escute a seriedade da coisa. Escute a seriedade da coisa. Eu estou lendo um versículo que o Espírito Santo relatou-nos, e que era Golias, o inimigo de Israel, que vinha ao amanhecer, que vinha ao entardecer, para impedir com que Israel sacrificasse ao Senhor e tivesse comunhão com Deus. Você precisa abrir os seus olhos. Me escute pelo amor de Deus, me escute em nome de Jesus de Nazaré. Eu tenho 50 anos de idade, não parece, eu sei que é 20 e poucos anos, mas é só por causa da camisa. Fora isso, eu tenho 50 anos de idade. Nesses 50 anos de idade, que são 27 anos servindo a Deus, louvado seja Deus por isso. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, como eu estou lhe ensinando aqui agora, uma das coisas principais do diabo é tentar de tudo e de todas as maneiras tirar a sua comunhão da oração, tirar a sua comunhão, quer seja de subida ao monte, tirar a sua comunhão, quer seja da leitura da palavra, quer seja do seu jejum, quer seja dessas 4 coisas que é necessário fazermos como cristão. E você não vai percebendo, os dias vão passando, as horas vão se indo, e você vai se enfraquecendo, você vai se abatendo, você vai se desmotivando, você vai se desencorajando, e agora você tornou-se um esquentador de banco, um carregador de Bíblia, já não tem mais aquela alegria, aquele ânimo, nossa, aquela vontade, sabe, de dar a volta por cima. Quer dizer, o inimigo vem e você nem sequer percebe, e aí ele bate a porta, se levanta contra, te encontra desguarnecido, te encontra despreparado, te encontra enfraquecido, porque o que fortalece o meu, o teu, o nosso espírito é ouvirmos a palavra de Deus, é orarmos, jejuarmos e meditarmos na palavra. Ei, escute em nome de Jesus de Nazaré. Isso nós estamos ouvindo por quê? Porque é muito importante nós entendermos: ah, pastor, eu faço tudo isso, mas você faz quando você acha que dá tempo fazer, porque quando não dá tempo você não se esforça em fazer. É aí onde mora o perigo. É aí onde mora o perigo. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Lucas, está escrito: se vós fazeis somente o que vos mando, dizei, somos servos inúteis, porque só fazemos aquilo que é mandado. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. Jesus reuniu os apóstolos, reuniu os discípulos, e ele disse: ei, vocês aí, se vocês fizerem somente o que vos é mandado, dizei a vós mesmos, somos servos inúteis, porque não fazemos
além do que nos é mandado. Se o que você faz para Deus, você faz somente o que lhe é mandado, me perdoe, mas foi Jesus de Nazaré quem disse isso. Você é um servo inútil, Ele não pode contar com você, Ele não pode sequer pensar em contar com você. Por quê? Porque na hora do alistamento, na hora da convocação, você não vai poder dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Por isso que Davi, quando está ouvindo as afrontas de Golias e ouvindo os desafios de Golias, por isso que Davi não se acovarda, não se amedronta, não se intimida. Nós já tivemos o ensinamento aqui, você deve se lembrar, em que nós aprendemos quais eram os horários em que Davi costumeiramente orava. Davi dizia: eu invocarei a ti ao amanhecer, e não retirarei a minha mão ao entardecer. Antes que o dia venha alvorecer, eu vou buscar a tua face, e no final do dia eu te glorificarei. Foi um ensinamento que nós já tivemos aqui por mais de mês, se eu não me engano. Ei, em nome de Jesus de Nazaré, Satanás sabe que para vencer um cristão, para mim vencer, para te vencer, para nos vencer, ele vai fazer de tudo para impedir a tua comunhão com Deus. Não permita, você está me ouvindo, isso é muito sério. Não permita, escute em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Cristo. Você acorda e já acorda, ai meu Deus, eu estou com pressa, eu estou apressado. Procure acordar 5 minutos antes. Dedique aqueles 5 minutos em buscar a presença de Deus. Porque se fosse necessário, com certeza você faria isso para qualquer outra necessidade. Se você tiver um dinheiro para receber, e sabe que naquele dia toda Juazeiro vai estar no mesmo banco que você vai ter que estar, o que você faria? Ah, pastor, para receber um dinheiro, eu acordo, eu passo a noite lá na fila, né, pastor? Porque o senhor sabe, né? Toda Juazeiro vai estar na fila. E aí, meu Deus do céu, não, Jesus de Nazaré. Pois é, porque se nós nos esforçamos tanto para ganhar o dinheiro, por que não nos esforçarmos muito mais em buscarmos a presença de Deus, em invocarmos a presença de Deus? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: guarde esse ensinamento em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus então. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo passado nós paramos justamente aqui. Paramos em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 ao versículo de número 30. Davi agora, ele se posiciona. Davi agora ele diz: teu servo irá à peleja e guerreará contra esse filisteu incircunciso. Então ele toma essa atitude. Ele diz: eu vou contra ele. Pode deixar que quem vai resolver essa parada sou eu. Pode deixar que quem vai guerrear esta guerra sou eu. Pode deixar. Então Davi se prontifica a ir à peleja. Ei, diga comigo: eu devo entender que eu preciso me prontificar à peleja. Amém. Preste atenção. É o que está acontecendo. Davi se prontificou de ir à guerra e ir à peleja. Está em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 28 ao 30. E aí a Bíblia diz: Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens. E quem eram esses homens? Eram os soldados de Saul. Os soldados de Saul, assim que ouviram Davi dizendo que ia à guerra contra o filisteu, os soldados começaram a dizer: apareceu alguém que vai guerrear a guerra, apareceu alguém que vai lutar contra o filisteu, apareceu um homem. E então a notícia se espalhou e chegou até Eliabe, irmão mais velho de Davi. E aí a Bíblia diz: pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração,
pois descestes para ver a peleja. Em outras palavras, Davi vai ter de lidar com uma crítica, não uma crítica construtiva, mas uma crítica destrutiva, não uma crítica que levanta, mas uma crítica que derruba, uma crítica que corrompe, uma crítica que corrói a alma e entristece o coração. E ele vai dizer aqui, bem, de forma bastante clara: pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui, chamando ele de intrometido, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas, o chamando de irresponsável na presença de todos? Eu conheço a tua presunção, que é presunçoso, e a maldade do teu coração, como se Eliabe conhecesse o coração de Davi, sendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pois descestes para ver a peleja. Em outras palavras, veio só ver para ver e não para fazer nada. Muitas vezes acontece a mesma coisa. Você está disposto a guerrear a guerra e vencer a batalha. Você se pronuncia dizendo: sabe de uma coisa, eu vou dar a volta por cima. Se for para estudar, eu vou estudar. Se for para ir para a igreja, eu vou para a igreja. Se for para jejuar, eu vou jejuar. Se for para fazer vigília, eu vou fazer vigília. Se for para ir para monte, eu vou para o monte. Lembre-se de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, e uma certa vez ele disse, olhando para Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem é que vem a ti, tu não me apedrejaria, tu não me mataria. E aí ele então está falando justamente isto. Ele está dizendo exatamente assim. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz que Pedro, quando ouviu Jesus dizendo: eu irei a Jerusalém, Pedro olhou para Jesus Cristo e disse: apieda de ti mesmo. Agora há pouco, esses dias, eles queriam matar-te, eles queriam perseguir-te. Jesus poderia ter olhado para Pedro e ter dito: é mesmo, Pedro, então eu não vou para Jerusalém coisa nenhuma, eu vou permanecer aqui, ou vamos procurar outro lugar para ir. Não, se Deus te trouxe para cá, é porque Deus tem bênçãos para te dar aqui. O diabo sempre vai fazer de tudo para lhe tirar, para lhe colocar onde Deus não te chamou para estar. A Bíblia Sagrada diz em que ele disse, olhando para Pedro: para trás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo e de vergonha. Foi o que ele disse. Ô meu irmão, escute em nome de Jesus de Nazaré. Pessoas que nunca se dispuseram a crer em fazer o que você está se dispondo a crer, e jamais irão dizer que você é capaz de realizar. Pessoas que nunca tiveram a coragem de dar um só passo que você está tendo hoje para dar, irão dizer para você que você não vai conseguir. Muito cuidado com os Eliabes da vida. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: muito cuidado com os Eliabes da vida. Diga: eu preciso ter cuidado com os Eliabes da vida. Lembre-se também dos tempos de Neemias. A Bíblia diz que Neemias prontificou-se a erguer os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que está escrito que se levantou 3 inimigos, se fazendo de amigos, e chegaram até Neemias e começaram a encher a cabeça de Neemias de coisa. Porém Neemias não aceitou. Neemias disse: porque hei de descer até vós, enquanto Deus confiou-me um projeto tamanho como este. E a Bíblia diz então que eles maquinaram, pensaram, arquitetaram, até que eles tiveram a ideia: já sei, vamos introduzir no meio deles uma raposa para derrubar o seu muro de pedra. Vamos introduzir no meio deles uma raposa e vamos fazer-nos de amigos, porque só assim nós iremos conquistar a confiança de Neemias. Muito cuidado, o verdadeiro amigo te aproxima de Deus, o verdadeiro amigo te chama para orar, o verdadeiro amigo te chama para jejuar, o verdadeiro amigo não fica por aí mandando mensagem falando mal lá de quem quer que seja. O verdadeiro amigo não é contencioso. O verdadeiro amigo é como os amigos de Neemias, é como alguns demais que chegaram
chegaram para Neemias e disseram: vamos à peleja, vamos guerrear. E a Bíblia diz que uniram as suas forças a Neemias, e com a mão segurava a espada e com outro segurava a pá. Com a mão estavam dispostos a guerrear e com a outra para trabalhar. Esse sim você pode contar na hora da necessidade, na hora da precisão, na hora da batalha. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Cuidado com os Eliabes da vida, porque depois que eles conseguem o que eles querem, eles não estão mais nem aí para você, eles não se preocupam contigo, eles não vão querer te livrar nem da mão do urso e nem da mão do leão. Muito cuidado. Você precisa abrir os seus olhos, pelo amor de Deus. Me escute em nome de Jesus. Cuidado com os Eliabes da vida. A Bíblia Sagrada diz, e de Bíblia seu pastor conhece um pouco, no livro de Isaías, a Bíblia Sagrada diz, em que somente o pastor pode livrar a ovelha, está escrito, do leão ou do que se faz leão. Como o pastor livrou as suas ovelhas, no caso Davi, livrou as suas ovelhas do urso e do leão. E aí continuando diz: eu conheço a presunção e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? O que foi que eu fiz? Dar a entender que era de contínuo. Dava para entender que Eliabe e os demais irmãos ficavam continuamente nos ouvidos de Davi, 24 horas. O que foi que eu fiz agora por caridade? O que eu fiz? Irmãos, cuidado com os Eliabes, porque como gota d'água que bate até que fura, enquanto você não der um basta nisso, enquanto você não tirar o contencioso da sua presença, a contenda não vai sair de dentro da sua casa. Escute em nome de Jesus. Escute esse velhinho aqui, que a única coisa que sabe fazer é ler esse livro chamado Bíblia, está em monte de joelho aqui no chão. Em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada está dizendo: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso, não há motivo para isso. E a Bíblia diz: e virou-se dele para outro, e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Ele não deu ouvidos, ele não deu ouvidos, ele não deu ouvidos. Escute em nome de Jesus de Nazaré. Você precisa fazer o que Deus pediu através de Moisés. Deus chegou para Israel e disse: eu quero que vocês peguem o melhor e o melhor dos sacrifícios. Eu quero que vocês sacrifiquem ao Senhor. E eu quero que vocês peguem, está lá no livro de Levítico, que é o sacrifício sobre o altar. E eu quero que vocês venham emolar o animal. Eu quero que vocês peguem do sangue. Eu quero que vocês façam exatamente assim. Com o sangue, vocês ungirão os 4 cantos do altar. E depois peguem o mesmo sangue e unja o polegar direito. Unjam a orelha direita e o polegar do pé direito. Essas 3 coisas, os 4 cantos do altar, eram uma aliança com Deus. Os ouvidos, o polegar da mão direita, é para que Deus abençoasse as obras das mãos. A orelha direita, como a esquerda, que se unge as duas, é para que pudesse pôr um anjo aos seus ouvidos, a fim de guardar para que não pudesse ouvir nenhum tipo de palavra desmotivante ou desencorajante, seja como fosse. E o pé, para que encaminhasse nos caminhos do Senhor. E ele está dizendo: e virou-se dele para outro e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira. Mas antes, ele se virou-se dele para outro. Enquanto pessoas ficarem percebendo que você fica ali com seus ouvidos inclinados, você sempre, sem perceber, vai atraindo para dentro de si, para dentro da sua casa, espíritos, demônios que vão criar contenda, que vão criar rixa, que vão criar divisão, e sem você perceber, a sua casa começa a desandar com o tempo. Davi se virou-se: nem escuta a zoada da mutuca, não quero saber, não estou nem aí, olha, deixa Deus. E aqui foi o que Davi fez. Diga glória a Deus por isso. Rapidinho, diga comigo: nunca devo discutir o meu problema com alguém capaz de resolvê-lo.
Nunca discuta o seu problema com alguém que é incapaz de resolvê-lo. Cuidado com quem você conversa, sobre o que você conversa. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado, meus amados irmãos, ó pequeninas ovelhas em Cristo Jesus. Muito cuidado. O inimigo primeiro vai conquistando a tua confiança. Depois que ele consegue fazer isso, ele adentra sorrateiramente como uma raposa para derrubar o muro de pedra. Muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Nunca discuta o seu problema com alguém capaz de resolvê-lo, porque sem você perceber, você vai estar se desguarnecendo. Você vai estar, sem perceber, abrindo margens para o inimigo operar, abrindo margens para o inimigo agir. Muito cuidado em nome de Jesus de Nazaré. Quem já tentou se aconselhar aqui com o pastor, pela misericórdia de Deus, quando eu não sei, eu fico calado, eu vou orar, às vezes passa uma semana, às vezes 15 dias, parece que eu me esqueci, parece que eu não dei a mínima. Não, mas até eu entender no Senhor o que é que está por detrás daquele sonho, o que é que está por detrás daquele acontecimento, qual é o conselho que o meu amigo Espírito Santo daria. Às vezes vem download, às vezes vem como WhatsApp, mas às vezes não. Cuidado em nome de Jesus. Davi não vai discutir o problema com Eliabe, porque Eliabe não sabia como resolvê-lo, porque se ele soubesse, ele mesmo teria dito: eu vou contra esse filisteu, eu vou contra ele guerrear. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Continuando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca passe sua visão para quem não consegue ver. Diga: eu nunca devo passar a minha visão para quem não consegue ver. Escute, a Bíblia diz que Davi está no caminho de ser um destruidor de gigante, ainda no caminho. Davi não vai falar para Eliabe o que ele haveria de fazer para vencer o gigante. Ele vai falar? Não. Jesus de Nazaré falava por parábolas, mas eles não entendiam quando ele dizia: eis que hei de ser levantado da terra, e todos atrairei até a mim. Está escrito no livro de João. O próprio Deus disse lá no livro de Gênesis: porque da mulher há de nascer aquele que pisará na cabeça da serpente e do escorpião. Mas não disse de que mulher é essa, nem quando viria. O diabo ficou sem saber para onde ir. Escute em nome de Jesus. Às vezes você está esperançoso, você está com a ideia no coração, você está com um projeto no coração, e às vezes você inocentemente se aproxima de pessoas que, além de nunca terem tentado o que você está para tentar, ou tentaram e não deu certo, e estão frustrados, estão decepcionados, estão de cabisbaixo, tão tristes, tão abatidos. E aí às vezes você chega para falar: meu Deus, me escute pelo amor de Deus. Se aquela pessoa nunca teve a visão que você está tendo de grandeza, se aquela pessoa que já tentou não conseguiu, pode até ser que te ensine o que não fazer, para você não fazer, para não dar errado. Mas 99,% dessas pessoas, ao invés de te colocar algo positivo, vão colocar algo negativo dentro de você. Você precisa acordar, porque Davi não vai sair dizendo para as pessoas: Deus revelou-me que eu vá até o ribeiro, que eu pegue as pedras lisas, que eu coloque no alforje de pastor, e que agora eu vá contra o meu adversário. Saul, diz a Bíblia, tentou vestir a Davi com a sua armadura, porque Saul tinha uma mentalidade que para vencer a batalha tinha que estar armado até os dentes. Davi não falou para Saul qual era a visão que Deus tinha dado para ele no campo de batalha. Ele não falou. Destruidores de gigantes não revelam, não falam, não dizem, até que então entendam isso no seu coração. Nunca passe sua visão para quem não consegue ver. Por quê, pastor? Muito simples, de forma bastante clara: um cego não pode guiar outro cego. Lucas 6,39. Diga isso para o seu irmão: um cego não pode guiar outro cego. Um cego não pode guiar outro cego.
Às vezes você, sem perceber, você vai se tornando semelhante. Cuidado com isto, cuidado com isto. É um funcionário, é com quem você trabalha, é para quem você trabalha. Muito cuidado com isso, em nome de Jesus de Nazaré. Para a glória de Deus. Todo valente é estrategista. Diga, todo valente é estrategista. Nós, lembre-se, nós ainda estamos engatilhando para aprendermos sobre as qualidades de destruidor gigante. Nós ainda não entramos dentro delas. Porque não adianta chegar para você e dizer, ó, um destruidor gigante, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, os 12 que está escrito em 1 Samuel 17. Não adianta. Todo valente é estrategista. Primeiro, diga, ele é inteligente. Diga, ele é inteligente. Se não basta só coragem, tem que ser inteligente. Não basta só vontade de vencer, tem que ser inteligente. Ah, pastor, pois agora pegou, porque com todo respeito, me perdoe, eu me acho tão burro. Eu me acho, sabe, assim, não sei, né, para falar a verdade. Não. Deus colocou em você uma mente. E nesta mente Deus pôs tudo o que você precisa para aprender, para você vencer na vida. Deus não me deu a mim, nem deu a você uma mente incapaz de aprendizado. O que você precisa é buscar aprender. O que você precisa é saber o que é mais importante para você. Às vezes você não sabe diferenciar entre o que é necessidade e o que é importante. O que é importante tem de sempre ser muito mais importante do que a necessidade. Porque a necessidade é uma falta de você não estar sabendo colocar em prática na tua vida o que é importante. Preste atenção nisso, por favor. Quando Davi está falando com Saul, Davi diz de forma bastante clara: sabe por que eu vou vencer o gigante? Porque eu passei na escola do urso e do leão. Porque eles intentavam em tudo destruir as ovelhas de meu pai. E eu então ia e me levantava contra o urso e me levantava contra o leão. Ora, se Deus deu-me vitória contra o urso e contra o leão, também vai me dar vitória contra esse filisteu incircunciso. O que eu quero dizer com isso é que todo valente é estrategista, ele é inteligente. Primeiro, ele tende a surpreender o seu adversário com ações inesperadas. Isso nós chamamos de fé. Você, para vencer o mundo espiritual, você tem que entender que você tem que ser espiritual. Diga, para que eu possa vencer o mundo natural, eu preciso ser espiritual. Isso quer dizer, você tem que surpreender o seu adversário com ações inesperadas. Não se derruba um gigante com pedra. Não se derruba um gigante com pedras. Mas este, com uma atitude espiritual, creu que por meio de uma pedra, ele, Davi, em Deus, poderia vencer o seu gigante. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento de desunião na minha família. É tanta briga, é tanta rixa, é tanto ódio, é tanta mágoa, é tanto rancor, é tanto disse-me-disse. Olha, é tanta divisão que o senhor não tem ideia. Escute, para você vencer isto, primeiro, você tem que se colocar do lado de fora. Você não pode se deixar ser influenciado pelos meios, porque se você for, você sem perceber, vai começar a criar um sentimento também contrário ao A, contrário ao B, contrário ao C, contrário ao D. Isso vai contaminar o teu coração. E como é que eu venço isso, pastor? Simples. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Romanos, capítulo 5, está escrito: e graças dou ao meu Deus, porque derramou o amor do Pai pelo Espírito Santo no meu coração. Você só pode vencer com amor no seu coração. Se você não tiver amor no seu coração, você vai ter julgamento precipitado. Se você não tiver amor no seu coração, isso fará com que os que estão ali, em meio àquela grupo, aquela volta, na sua família, de intriga, quer seja do que for, vai permitir que isso vá determinando o sentimento no seu coração.
A Bíblia diz que as tuas, as nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Um irmão que está me ouvindo aqui agora, se eu não me engano foi ano passado, uma tia dele bateu de frente com ele, e ele então conversando comigo: pastor, como pode uma coisa dessa? Eu disse: calma, mas pastor, é porque é complicado. Eu disse: tenha calma, vamos orar. As suas armas não são carnais, não é olho por olho, dente por dente, não é se bater vai levar. Não julgue de forma precipitada, não espere atitudes espirituais de quem não é espiritual. Vamos orar. Para a glória de Deus, quando foi agora esses dias, ele estava me falando: ô meu pastor, a pessoa, no caso que é sua tia, voltou a falar comigo. E eu disse: não está vendo, meu irmão? Não tem batalha que... Pode deixar tranquilo, pode, fica olhando para cá, olha para cá. Não tem batalha nesta vida que você não venha vencer usando as armas espirituais. Tudo que o diabo quer é te trazer para a carne. Tudo que o diabo quer é te tornar um cristão carnal. Ah, é mesmo? Pois eles vão ver uma coisa: não faça isso em nome de Jesus de Nazaré. No livro de 1 Pedro, a Bíblia diz, está escrito: não pagais o mal com o mal. No livro de 1 Pedro, a Bíblia Sagrada diz: não vos vingueis a vós mesmos. No livro de 1 Pedro, a Bíblia Sagrada diz, está escrito: de hipótese, circunstância alguma, fale mal de quem quer que seja, ainda que fale mal de você. Antes aguardai-vos no Senhor e guardais o vosso coração, diz o livro de 1 Pedro. Diga glória a Deus por isso. E aplauda o Senhor bem forte então. Ele é inteligente porque ele é estrategista, ele busca conhecer o seu inimigo. O que você sabe sobre o que você está passando? O que você entende sobre o que você está atravessando? A Bíblia Sagrada diz que Davi vai mostrar para o rei Saul que ele conhecia a batalha, que ele sabia o que era lutar contra alguém mais forte do que ele, porque o leão e o urso é mais forte do que Davi. Você conhece o inimigo? Recentemente nós aprendemos aqui sobre o significado do nome diabo. E nós aprendemos que o nome diabo, na verdade, não é um nome, é uma função. E nós aprendemos em que a palavra diabo se divide em dia e balo. E a palavra dia vem de claridade, em que procura penetrar pelas fendas, pelas brechas das portas. Se nós desligarmos todas as luzes, agora nesse momento, e nós deixarmos esta outra aqui do quarto aberta, ligada, você vai ver que a luz vai conseguir passar pelas fendas. Isso quer dizer dia. Nós aprendemos aqui. O inimigo procura adentrar a casa, a família, a minha, a tua, a nossa vida, pelas fendas. Por isso que Neemias, quando foi reedificar os muros, primeiro precisou tirar os entulhos. Depois a Bíblia diz que ele foi reparando as fendas, que quer dizer reparando as brechas, para que o inimigo não tivesse acesso ao lado de dentro. Se você tem rixa contra o teu próximo, se você tem mágoa contra alguém, se você quer seja como quer que seja que for, se você faz qualquer tipo de julgamento, seja lá quem quer que seja, no trabalho, na família, na casa, onde quer que seja, de tudo quanto se deve guardar, guarde o vosso coração. Escute em nome de Jesus de Nazaré. É dia, que quer dizer luz, que quer dizer que entra pelas fendas. Balo, a palavra balo, nós aprendemos aqui, que quer dizer algo contínuo. É como uma bola que você bate no chão, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate. Se você pega essa bola e a bate no chão, qual é os mais fortes dos dois? A bola ou o chão em que você bate? O chão é mais forte. A bola é flexível, a bola é mais... não tem tanta força, mas se você ficar no mesmo lugar, continuamente, sem parar, você vai ver que vai afofando o lugar. Por isso que Satanás diz, a Bíblia Sagrada, que ele é o diabo.
Porque ele fica insistindo, até que se de repente você é uma pessoa impaciente. Se você age e depois pensa, se você toma atitude e não pesa as consequências, e ele fica insistindo. A Bíblia Sagrada diz, está escrito: não deis lugar, não é a Satanás. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. É o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir. Não é a Satanás, não é a demônios, não é a principados, não é a potestades, não é a entidades, não, mas resistir ao diabo, as investidas, as tentativas, sucessivamente, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Procure conhecer o seu inimigo, conheça-o, saiba por que nesta área ele está agindo, procure entender, procure averiguar. Isso é importante. Ele jamais menciona a palavra fracasso. Diga: um verdadeiro valente é estrategista. Ele jamais menciona a palavra fracasso. Olhe para mim. Fracasso não é quem você é. Fracasso não é quem você é. É um resultado indesejado. Todos, como assim os irmãos de Davi, como também o próprio rei Saul disse: tu não poderás ir à peleja contra esse filisteu incircunciso, porque tu és despreparado. E os irmãos o chamaram de presunçoso, o chamaram de ser um ser mau de coração, intrometido. Em nome de Jesus, não abra sua boca para dizer: pesquei a noite inteira e nada apanhamos. E ainda que você tenha tido um resultado indesejado, não é quem você é. Não fique trazendo da tua família, não fique trazendo da tua casa, no caso dos teus antepassados, os resultados indesejados, como se assim você tivesse a necessidade de assim o fazer, para tentar ver se consegue massagear qualquer tipo de sentimento que te faça sentir melhor diante, quer seja de um aparente fracasso. Não faça isso. Não é porque os da tua casa não conseguiu que você não vai conseguir. Meu pai nunca pôde ter um carro, e nem por isso eu alimentei o pensamento de que porque o meu pai não teve, eu também não poderia ter. Escute em nome de Jesus. Não porque na minha família todos nós somos tímidos, não porque na minha casa todos são de marré. Não porque na minha família nós nunca tivemos sorte. Veja que você tem a maldita capacidade de sempre se assimilar, se igualar, se comparar a resultados de fracasso da tua família. Escute em nome de Jesus. Pare com isso, pelo amor de Deus. Você precisa verdadeiramente crer em Jesus Cristo. Jesus de Nazaré disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembre-se do que está escrito no livro de Jeremias. Lembre-se do que está escrito no livro de Ezequiel. Nos dois livros a Bíblia diz: nunca mais direis esse provérbio. Assim está escrito: nunca mais direis esse provérbio. Os pais comeram uvas, e tem outros que dizem azeitona. Os pais comeram azeitonas e os filhos desbotaram os dentes. Tem pessoas que trazem o pensamento de que porque aconteceu com seus pais, tem que acontecer consigo. Não, só se você não tiver conhecimento, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo já nos livrou da maldição da lei. Eu não sei você, mas eu estou feliz com Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu estou feliz com Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz com Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz com Jesus Cristo. Porque a Bíblia Sagrada diz que as bênçãos de Abraão chegou até nós pela fé, não por merecimento, não por morrer de fazer, não, mas pela fé, pelo Filho de Deus que foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia. Oh, glória a Deus!
E se você não sabe, você é campeão dos campeões. Diga: eu sou campeão dos campeões. Está muito fraco, está muito fraco. Diga: eu sou campeão dos campeões. Mais uma vez. Levanta essa mão e diga: eu sou campeão dos campeões. Mas por que você é campeão dos campeões? Porque está o Pai, está o Filho. Ele nunca perdeu a batalha, e você também não vai perder essa, em nome de Jesus. E para terminar hoje, muitos sofrem por falta de conhecimento. Você está sofrendo porque não tem conhecimento. Está na Bíblia, Oséias 4:6. Muitos sofrem porque eles faltam conhecimento. Vamos rápido aqui, em nome do Senhor Jesus. Segundo, diga: visão. Diga: visão é imprescindível. Diga: ninguém vai além da sua visão. Diga: para todo crescimento, primeiro a visão. Diga: não há crescimento sem a visão. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, a quem o Senhor me deu na palma da mão. Antes dele vencer a batalha, ele já se via vencedor. Como é que você se vê? Isso é visão. Como é que você se vê? Como é que você se vê? Como é que você se vê? Pergunta para o irmão que está ao teu lado: como é que você se vê? Eu já tenho dito, eu vejo essa igreja com poltronas. Espera que tu vai ver. Você vai chegar um dia aqui no nome de Jesus e você vai dizer: cadê as cadeiras de plástico que eu estava acostumado a sentar nela? Eu digo: já foi para abrir outra igreja. Vai ter. Já vejo uma outra escolinha ali para dividir as crianças, para fazermos um trabalho diferenciado com elas. Eu vejo aqui, para a glória de Deus, uma cozinha extensa, com aquelas mesas de madeira dessa grossura, que custa cada um R$5.200, com aqueles bancão de madeira, para durar o resto da vida. E todos nós terminando um culto, podendo tomar um café, ou quem assim ainda quiser, tendo uma cozinheira alistada, paga, e ainda carimbada a carteira de Ministério de Trabalho, para não ter que reclamar, trabalhando na igreja, para fazer o almoço, para fazer o café, em nome de Jesus. Mas o Senhor quer demais, pastor. Isso não é querer demais, é visão. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: visão é se ver antes de ter, é se ver antes de ser, é chegar antes de chegar. Diga: fora isso é medo. Capacidade de ver as diferenças. Primeiro, relacionamentos. Como é que você, no nome de Jesus, vê relacionamentos? Amizades, namoro, casamento. Segundo, colegas e amigos. Você não pode ir a um patamar maior se você manter os mesmos amigos que você mantinha quando nada tinha. Isso não é querer ser melhor do que ninguém. Mas uma das coisas que eu ouvi daquele vendedor de água, chegaram para ele e perguntaram da seguinte forma, eu não lembro o nome dele, é um vendedor de água que, para a glória de Deus, está aí subindo os degraus da vida. Disseram para ele, perguntaram para ele: me disseram que você agora só quer ser o que não pode, que você não anda mais com os velhos amigos que você andava. E ele dizia: não, a questão não é esta. A questão não é que eu não ande mais com eles. A questão é que eles é que não se veem mais em querer andar comigo. O que ele quer dizer é o seguinte: se você tem uma visão de crescimento, como é que você pode ir além se você se acompanhar de pessoas que só querem te colocar para baixo? Fica difícil. Fica difícil. Você não vai além da visão que te passam. Terceiro,
Profissionalismo, o quão você é profissional naquilo que você faz, o quão dedicado, o quão esforçado, o quão aplicado. No profissionalismo se busca entendimento e conhecimento, e uma das coisas mais importantes para se adquirir conhecimento é o tempo dedicado. O tempo dedicado é mais importante do que você possa imaginar para a aquisição de conhecimento. Capacidade de ver o que ninguém vê, isso é visão. Diga: visão é a capacidade de ver o que ninguém vê. Davi via a oportunidade de morar no palácio. Davi via a oportunidade de ver isento dos impostos à sua casa. Davi se via casando com a filha do rei. Davi via promoção. Israel via o gigante. Se você ficar nesse negócio, tenho que trabalhar muito, tenho que isso, tenho que aquilo, você nunca vai se ver grande e nunca vai se tornar maior do que quem você é. Isso aqui é importante. Flexibilidade, diga flexibilidade. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque só as árvores flexíveis não se quebram quando o vento sopra. Eu vou terminar. Se você não for flexível, Davi podia ter perdido tempo discutindo com seu irmão. Davi podia ter perdido tempo discutindo com seu irmão. Davi podia ter perdido tempo com Saul, mas não perdeu nem com Saul, nem com seus irmãos. Ele foi flexível. Ele soube lidar com a incredulidade daqueles com quem ele lidava. Como é que você sai de uma conversa quando alguém que está tomado de incredulidade começa a buzinar no teu ouvido? Pastor, eu só saio, olha, o senhor não tem ideia, eu saio como que morto. Está errado. Porque Davi podia ter saído da presença do seu irmão abatido, triste, desfalecido, ou podia ter saído da presença do rei Saul, pior ainda. Mas nada disso vai fazer com que ele, Davi, tire o foco de vencer o gigante, porque ele é uma pessoa flexível. Ele é como uma árvore flexível que não se quebra, mas quando o vento sopra, ele se dobra, mas não se quebra. Isso é importante. Você precisa pôr no seu coração. Pergunte para o seu irmão: você é flexível ou radical? Ixi, está fraco. Diga: você é flexível ou radical? E eu quero terminar nessa parte aqui. Diga: o valente não anda desarmado, pois ele luta para defender e proteger o que é seu. Diga: o valente não anda desarmado, porque ele luta para defender e proteger o que é seu. Quem quer a receita para ser um vencedor, diga: eu! Pois a receita é muito simples: 500 gramas de habilidade, 200 gramas de trabalho duro, 750 gramas de projetos. Misturar tudo muito bem com interesses e amigos. Deve se manter sempre muita persistência. Repetir durante anos, sempre com boa disposição. Fora disso, não adianta só motivo, não adianta só incentivo. Tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro de você. Jesus de Nazaré não parou por nada até ter alcançado o seu objetivo: poder morrer na cruz e ser ressuscitado ao terceiro dia, para fazer de mim, de você, mais do que vencedor. Não desista, em nome de Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. E aplauda Jesus bem forte então. Você conhece alguém? Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 22, 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. É Bíblia, não sou eu, é a palavra de Deus. Faça o seu melhor. Diga: eu vou fazer o meu melhor. Faça o seu melhor. Diga para o seu irmão: faça o seu melhor. Às vezes, para você fazer o seu melhor, nem sempre as pessoas para quem você faz merece, mas continue fazendo o seu melhor. Nem sempre você fazer o seu melhor, você faz para as pessoas que merecem.
Na maioria das vezes, você tem que fazer o seu melhor, até para as pessoas que não merecem. Diga glória a Deus por isso. Exemplo de um valente, e esse encerra por hoje. Graças a Deus, vamos aqui. Diga: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. É Paulo que está dizendo. Dê uma olhadinha para ver se essa pessoa tem cara de menino espiritual. Sabe, Maria vai com as outras, é imaturidade. Sabe aquele negócio de que às vezes você precisa amadurecer para você crescer? O que Paulo diz, 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, quer dizer homem maduro espiritualmente, deixei para trás as coisas de menino. Fogem os ímpios, diga: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Mas os justos são ousados como leão. O ímpio foge, mas o justo é ousado como filho de leão. Então, por favor, só quem tem como ler, leia por gentileza. 1, 2, 3 e já! De novo! Dá para ser melhor. O valente não anda com a cabeça enfincada na terra como ema. O valente não anda com os ombros fechados como um fracassado. O valente não anda com olhos baixos como que abatidos. Então, juntando as três coisas: cabeça baixa, enfincada no chão, ombros fechados e olhar de peixe morto. Esse está morto. O valente pensa como valente. Tudo começa aqui, ó. Pensa como valente. Segundo, fala como valente, porque fala a boca do homem do que o seu coração está cheio. Fala como valente e anda como valente. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Que Deus te abençoe.